Quais são as perguntas que você deve evitar fazer em um processo seletivo para que não passem uma visão negativa a seu respeito? Ainda que a intenção seja boa, a visão pode ser negativa. Você tem conhecimento? Se não tem, fica comigo. Eu sou a psicóloga Andréia Marinho e vou falar muito mais a respeito desse tema. Bom, pessoal, vamos lá. Que perguntas podem gerar uma imagem negativa a seu respeito? Vamos começar, na verdade são inúmeras, e exatamente por conta disso, a minha ideia é transformar esse vídeo em 2 vídeos, para que o conteúdo ele não fique muito extenso, para que não fique maçante para vocês, tá? Mas vamos começar por todas aquelas perguntas que você pode ter acesso à informação através de pesquisas na internet. Perguntas como: você poderia me dizer qual é o segmento da empresa? Ou qual é o porte da empresa? Ou até mesmo, quais são os concorrentes desta empresa? Ou perguntar algo também relacionado ao produto da empresa, né? Afinal de contas, o que essa empresa vende? São perguntas que não passam de maneira nenhuma uma visão positiva. Foi-se o tempo que fazer esse tipo de pergunta era uma interação ali que demonstrava algum interesse. Atualmente, a gente tem acesso à informação. Antigamente não, né? Era comum as pessoas chegarem dentro de uma empresa, numa entrevista, e perguntar, porque de fato não conheciam, exceto as grandes empresas, as multinacionais, que esperava-se que a pessoa tivesse conhecimento, mas empresas menores, na verdade, não era comum. Agora, atualmente, a gente tem internet, então uma simples pesquisa pode demonstrar tudo o que a gente quer, né? A gente pode ter acesso a muita informação, às vezes até no próprio site da empresa, qual a missão, qual a visão, quais são os valores, quais são as obras sociais que aquela empresa faz, enfim. Atualmente, através do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, nós podemos pesquisar o nome da empresa e nós vamos descobrir quais são as pessoas que trabalham naquela empresa, se elas se orgulham, se elas falam bem, se não, qual o segmento, enfim, tudo isso a gente consegue ter acesso, né? É sabido de todos. Então, qualquer pergunta relacionada a isso, a informação fácil, acessível na internet, você não deve fazer. Aliás, eu fico aqui me perguntando, como que você vai responder aquela pergunta? Por que você quer trabalhar nessa empresa se você não fez a lição de casa, se você não estudou a respeito da empresa? Porque para responder essa questão que está presente em praticamente todos os processos seletivos, é impossível você respondê-la se você não pesquisar. É impossível você respondê-la assertivamente se você não fizer uma pesquisa. Então, lição de casa em primeiro lugar. Nunca, mas nunca mesmo, vá a uma entrevista sem saber nada a respeito da empresa. E ainda que seja uma empresa muito pequenininha, que está começando, André, eu pesquisei e não achei nada a respeito dessa empresa. Ok, né? Vá com um pouco de informação que você tem, mas ainda assim, não pergunte. Deixe que a pessoa vá apresentar a empresa para você. É muito natural que o recrutador apresente. E se não apresentar, a gente precisa conseguir informações de outra forma, fazer uma pesquisa mais demorada, mais prolongada. Vai sempre existir alguém que trabalha na empresa e a gente vai conseguir o mínimo de informação que seja, tá bom? Então evite essas perguntas. Qual é a outra pergunta, Andréia, que eu devo evitar? Gente, uma pergunta muito comum em processo seletivo. Vários candidatos fazem essa pergunta e não sabem que foram reprovados pelo simples fato de realizar essa pergunta. É pergunta a respeito de plano de carreira. Aquele momento em que o recrutador dá o espaço e você simplesmente pergunta: eu queria saber se a empresa tem plano de carreira. E o recrutador diz: não. Ou alguns recrutadores até explicam, né, o que é mais comum nas empresas, que é o quê? É o processo seletivo interno. A maioria das empresas, até porque julgam uma situação mais justa, pensando, por exemplo, no clima organizacional, elas possibilitam a concorrência. Então, os candidatos que participam de um processo seletivo interno, eles já têm uma boa noção dos requisitos, né? Eles têm acesso aos requisitos e eles já sabem se o perfil deles é aderente àquela oportunidade ou não. Se precisa de inglês fluente, eles só têm intermediário. Se precisa de uma pós-graduação e eles ainda não têm concluída, ou se quer iniciar uma pós-graduação. E aí isso já seleciona, já existe aí uma pré-seleção automática, porque ninguém vai se candidatar a uma vaga que precisa de uma pós sem ter uma pós, né? Então, ou seja, só candidatos com perfil técnico aderente que vão concorrer àquela oportunidade.
E com isso, estimula-se o quê? O plano de carreira individual, que a pessoa faça o seu PDI, né? Seu plano de desenvolvimento individual, onde a pessoa vai traçar as suas próprias metas profissionais, em quanto tempo ela quer ocupar que cargo, para ocupar esse cargo que ela deseja, o que ela precisa de formação, de pós-graduação, de quais os cursos técnicos, de quais conhecimentos, enfim, quando a própria pessoa faz isso, ela não depende da empresa. E considerando o cenário atual, que na verdade aqui cada vez está mais escasso a gente encontrar empresas que tenham um plano de carreira muito bem estruturado, esse é o nosso mundo atual. Então, a minha sugestão é que você faça isso e que você não pergunte isso de maneira alguma, porque isso vai passar uma visão negativa, ao mesmo tempo que passa uma visão de uma pessoa que quer crescer, de uma pessoa que é ambiciosa, que tem um lado positivo. Se a empresa ela não tem um plano de carreira, o recrutador ele vai entender que o seu perfil ele não está alinhado com a cultura da empresa. Então, entre um candidato que não fez essa pergunta, que fez uma pergunta mais assertiva, como, por exemplo, perguntar: sim, eu gostaria de saber se há avaliação de desempenho. Como que é a avaliação de desempenho da empresa? E aí o recrutador vai responder qual a metodologia, como que funciona, se é algo formal, por escrito, né? Se ocorre todo ano, a cada 6 meses, enfim. E até porque você fazendo uma pergunta como essa, automaticamente o recrutador ele vai te responder se tem um plano de carreira, porque é algo contínuo, né? Então, assim, fez avaliação de desempenho, então se você está desempenhando bem, você tem todos os requisitos, enfim, você vai ser promovido. Então é algo que se o recrutador não te falar, significa que não tem. E nessa circunstância, a melhor coisa que você pode fazer é não perguntar. Ok, Andréia, então que perguntas eu posso fazer para o recrutador, para o gestor? Bom, aí a minha dica vou colocar o vídeo aqui, o card, vou colocar na descrição e nesse vídeo específico eu dou vários exemplos de perguntas que são assertivas que você pode perguntar para o recrutador. Ok, então vá lá, assista o vídeo e o nosso próximo vídeo, inclusive, vai ser um complemento desse daqui. Eu vou trazer 10 exemplos de perguntas que você jamais deve fazer em um processo seletivo. Então eu quero já te convidar. Gostou desse vídeo? Já curte aqui. Se não está inscrito no meu canal, inscreva-se. Quero compartilhar com você também uma informação que nem todas as pessoas têm esse conhecimento, que eu faço consultoria individual. E para isso, eu tenho aqui abaixo um link de um formulário onde você vai ter acesso a todas as informações, né, o tipo de serviço que eu presto, qual o valor de investimento, inclusive. Eu costumo falar o seguinte, que eu tenho 3 frentes de atuação e as pessoas podem se beneficiar de acordo com o interesse e com o perfil de cada uma delas. O primeiro, através dos vídeos aqui no canal, que são gratuitos. O segundo, através da consultoria individual, através de videochamada para aquelas pessoas que podem investir um valor, um tempo maior em relação a isso, em relação ao seu desenvolvimento profissional, e através do meu e-book. Tem um link aqui abaixo também, o e-book onde eu fiz com a minha irmã, a psicóloga Vanessa Marinho, e nesse e-book nós temos as principais questões realizadas em processo seletivo, as 20 principais. Nós temos orientações de como você se tornar um profissional, um candidato mais empoderado, ganhar autoconfiança. Nós ensinamos o passo a passo disso, né, sobre todas as etapas do processo seletivo. Então, caso você queira aderir a esse conteúdo, tem aqui no link, né? Então é só você clicar. Aliás, aproveita porque tá numa super promoção. É a minha orientação, tá bom? Bom, pessoal, quero desejar boa sorte. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!